Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira para começar mais um dia com informação, com opinião e, claro, com a sua participação. Então chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante para o nosso canal, para que outros vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo com o YouTube, distribuindo o nosso vídeo. Compartilha, dá aquela moral e se é novo, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Daqui a pouquinho, hein, ao vivo, direto da CBF, vamos falar sobre sorteio da Copa do Brasil, fase quartas de final. O Vasco está lá no pote único, eu vou explicar como vai funcionar esse sorteio. João Vitor, afinal de contas, ele vai ou não vai embora? Tem fato novo sobre ele também. Então vamos embora, vamos juntos. E tem um jogo com o Santos. Neymar vai jogar. Tudo isso e muito mais agora. Antes, deixa eu mandar um abraço para o Rafael Gerbatim, o Paulo, RLK Felipe, Vinícius Malet, Juninho, LP 1995, Ângelo José, todos integrantes do nosso clube de membros, do Fanático Vascaíno, Matheus Silvares, Cruz Maltino. Muito obrigado a vocês que se juntam ao nosso clube de membros. Venha fazer parte também. Hoje tem live, hein? Hoje tem live para você participar a partir das 7 da noite. Vamos bater papo sobre a nossa paixão entre nós. É a live de membros exclusiva. Bom, Neymar joga, gente. Houve uma confusão no jogo de domingo. Alguns sites chegaram a divulgar que ele teria levado o cartão amarelo no primeiro tempo, mas a súmula mostrou que não. Tem nenhum cartão amarelo, infelizmente, para o Neymar. Então ele está confirmado, vai enfrentar o Vasco no Morumbi. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, que é a que abre o retorno, porém o Vasco tem 2 jogos pendurados do turno. Contra o Juventude, jogo que será pago na próxima semana, na quarta-feira que vem, dia 20, e o jogo do Bahia a ser marcado ainda, a ser agendado pela CBF. Fato é que o Vasco precisa urgentemente voltar a vencer. Se a gente olhar a tabela, o Vasco hoje precisa de pelo menos 10 vitórias para não correr nenhum risco, não ficar fazendo conta, negócio de rebaixamento. Você tem um turno inteiro pela frente e os 2 jogos atrasados, ou seja, 21 partidas. 50% delas, o Vasco tem que sair vitorioso. É uma conta difícil? É, até porque o aproveitamento nosso não tá, né? Não tá. 16 pontos em 17 jogos. O que nos leva a acreditar que o time consiga uma arrancada? Eu, por exemplo, não vejo o Vasco fazer o que São Paulo fez, arrancar 5 vitórias seguidas. Tomara que eu erre, porque o desempenho do Vasco não bate com a capacidade técnica de finalização. Há muita criação, mas não há o acerto, a finalização, que é o que precisa. Então, assim, eu vejo que o Vasco peca demais na finalização. Cria 20, 15 oportunidades por jogo, conclui 4, 5. Eu já fiz essa conta e repito, o Vasco precisa dar 4 chutes na direção para uma ir no alvo. 25% é um número muito ruim para quem precisa vencer. Óbvio que algumas partidas lá atrás a gente podia ter vencido e por erro nosso não vencemos. Antes de seguir com o nosso vídeo para falar sobre o João Vitor e também o sorteio daqui a pouquinho na CBF a partir das 10 da manhã, quero lembrar você que tem Libertadores nessa semana, fim de semana tem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, tem tudo isso em kto.bet.br. Você está vendo aqui o QR Code, Liga do Milhão, para aquele que vai mitar, que vai ganhar R$1 milhão, o maior palpiteiro da KTO. kto.bet.br é um site para maiores de 18 anos, para você apostar com responsabilidade em busca da sua mitada. Então, não perca tempo. kto.bet.br, vou deixar fixado nos comentários o meu link para você abrir a sua conta e se divertir. Com responsabilidade. Ganhar ou perder faz parte do jogo, né? Não vai ser, mané, aquele zagueiro que faz o gol contra, que fura na hora H. Não vai ser esse mané, né? Estamos juntos. Bom, falando em zagueiro, o João Vitor não está negociado, não tem proposta na mesa por ele, ainda não tem. Essa foi a frase utilizada pelo Paulo Pitombeira a um interlocutor meu que eu pedi para poder acionar o empresário dele, e ele disse, ainda não tem. Então, vamos aguardar
A tendência é que pinte uma proposta. Qual é o valor? Nós discutimos isso ontem aqui, inclusive. Algumas pessoas discordaram. Eu acho que 4,5 milhões de dólares ou de euros é um valor baixo. Eu acho que tem que tentar um pouco mais, talvez 5,5, né? E aí se livra do restante do contrato, são 3 anos e meio para frente. A gente está falando de mais ou menos 42 meses, ganhando 900 mil reais, arredondando para 1 milhão. Então são 40 milhões ainda a pagar por ele. É um belo valor, né? Você abre mão. Porém, o Vasco tem que trazer um outro zagueiro. O Vasco não pensa em abrir mão do João Vitor para trazer o outro zagueiro e, no caso, o Carlos Cuesta é o cara que o Vasco está negociando. Até porque o Vasco conta com o João Vitor. Agora, se vier uma boa proposta, ninguém é negociável no Vasco, nem o João Vitor, que para o técnico Fernando Diniz tem crescido nos últimos jogos e mostrado personalidade. E aí eu concordo bem com o Fernando Diniz nesse quesito também. Bom, propostas para o Carlos Cuesta. Ontem conversei com o dirigente do Vasco, falou assim, cara, o Vasco não está sozinho na parada. O Galatasaray tem recebido sondagem, mas a gente está firme e esperando uma resposta positiva dele. Então vamos aguardar. Para fechar, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, eu estarei lá ao vivo na sede da CBF para acompanhar o sorteio e já trazer a repercussão imediatamente. Eu não posso mostrar o sorteio porque não é permitido pela CBF, não tenho direito de transmissão da Copa do Brasil, mas podemos fazer a nossa live e eu conto com você a partir de 10h20, 10h30, a gente já bate esse papo. Como é que vai funcionar o sorteio? Os 8 times classificados para a fase quartas de final vão para um pote único, né? Então a gente tem Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo tá não. Desculpa aí, desculpa a minha falha. Então vamos lá, Vasco, Botafogo, Fluminense, eles não estão, então vamos lá. Corinthians, passou pelo Palmeiras, Bahia, passou pelo Retrô, Atlético Paranaense, Cruzeiro, eu estou esquecendo vamos lembrar aqui, vou pelos confrontos para poder lembrar. Atlético Mineiro, que eliminou eles. Então os 8 vão para o mesmo pote. Mexe a bolinha e tal, tira uma, Vasco. Mexe a outra, tira outra, Atlético Paranaense. Esse é o nosso desafio, através do sorteio. Esse jogo é o jogo 1, digamos. Jogo 2, Corinthians e Cruzeiro. Os vencedores se enfrentam numa semifinal. Então o chaveamento para a semifinal já vai ser feito através do sorteio hoje na CBF. Então, fica ligado e eu quero ler aqui o seu comentário. Qual é o time que você gostaria de pegar? Eu gostaria de pegar o Atlético Paranaense. Se não der o Galo, o Atlético Paranaense, o Furacão, o Bahia. Acho que é um bom desafio para o Vasco também, um bom jogo. Acho que tem jogo. Cruzeiro, Atlético Mineiro, dá para ter jogo. Vamos ver. Corinthians, mas eu queria o Furacão. Qual é a sua opinião? Qual o adversário que você quer na fase quartas de final? Lembrando que o Vasco já faturou nessa última fase de oitavas para as quartas, né? A classificação 4 milhões e 700 mil reais, avançando para a semi, leva 9 milhões e 900 mil reais. Uma baita premiação, o Vasco já acumulou 14 milhões, botaria mais 10 no bolso, indo para a semifinal e ficar a 2 jogos, né? Chegar à grande final. Ano passado batemos na trave. Muito obrigado pelo seu carinho, espero você daqui a pouquinho, hein? Se você tá vendo esse vídeo antes das 10, 10h15, 10h30, a gente já começa ao vivo falando sobre o sorteio direto da CBF. É isso, tamo juntos. Fanático Vascaíno não sai da sua cabeça, não sai do seu coração, está sempre ao seu lado. Até já, tchau, tchau, boa terça, hein?